As iniciativas integram a campanha #CanceleATrombose. Conforme o levantamento da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Nacional, entre janeiro de 2012 e maio de 2022, mais de 425 mil brasileiros foram internados para tratamentos da doença, sendo em média 113 pessoas por dia na rede pública. A trombose é uma doença muito prevalente e ela é responsável por 1 em cada 4 mortes que acontecem no mundo inteiro. Quando a gente fala de trombose, a gente fala de um coágulo que se forma dentro das artérias ou das veias e ela, como a gente já falou, ela é o principal fator de morte cardiovascular no mundo inteiro. Primeira causa de morte é o infarto agudo de miocárdio, a segunda é o AVC, ou o derrame, e a terceira causa é o tromboembolismo venoso, embolia pulmonar. Idade avançada, colesterol elevado estão entre os principais fatores para o surgimento da trombose, mas há outros que nem sempre são levados em conta. Pessoas que permanecem muito tempo em pé ou sentado, nas atividades profissionais, como segurança, professor, a obesidade, também é um outro fator importante, o tabagismo, também os usuários de anticoncepcionais, todos aqueles pacientes que permanecem imobilizados numa internação ou num pós-operatório de uma cirurgia de grande porte, também tem o risco elevado de trombose e sem falar também naqueles que já têm uma predisposição familiar que a gente chama de trombofilia. A ação promovida pela campanha #CanceleATrombose no Parque Vila Lobos, em São Paulo, também esclareceu dúvidas sobre como identificar a doença em fase inicial, um passo importante para evitar futuras complicações. Deixando as pernas pêndulas, o que a gente vai poder observar? A gente vai poder observar um edema, uma assimetria da perna, certo? Dá uma afastada, abaixa um pouco para a gente estar sempre na linha do paciente. Aqui eu não vejo nenhuma assimetria de perna, então não é um ponto positivo, pelo contrário, é um ponto negativo para a gente pensar em trombose, tá? As pernas estão simétricas, me desculpe. Outra coisa, não está hiperemiada, também é um outro ponto onde eu não vou pensar em trombose. Agora pensando em quê? Fazer a palpação do paciente. Agora que a gente já examinou, já olhou, visto que tem assimetria ou não, o que a gente vai fazer? A gente vai palpar, certo? Pode deixar a perna normal, meu anjo, não tem problema, tá? Primeiro, faz uma palpação e vê o sinal da bandeira. Aqui a gente vê aqui que a panturrilha dela é móvel, ou seja, sinal da bandeira positivo. Se eu for pensar em trombose, essa perna vai estar bem mais inchada na hora que a gente faz essa movimentação. A perna não mexe e a gente vai ter um empastamento, ela vai estar bem mais dura, que eu não sinto aqui. Isso eu repito também do outro lado. Nada, né? Ó, não reclama nem nada. A trombose, ela dói. Esse é o primeiro ponto. Dor e assimetria dos membros. Sempre que a gente for pensar em trombose para qualquer ponto é dor e assimetria dos membros. A gente não tem. Qualquer paciente que tenha assimetria de membro, tendo ele alguns fatores de risco ou não, quais são eles? Uso de anticoncepcional, tabagismo, cirurgia recente, trauma recente ou câncer, a gente tem que pensar em descartar a trombose. No caso dessa paciente, a gente vê que ela está muito bem. O que ela precisa é de uma meia elástica que ela já está usando. Para quem não sabe, movimentar o corpo pode ser uma das melhores formas de ativar a circulação sanguínea e prevenir problemas como a trombose. Quem esteve no Parque Vila Lobos teve a oportunidade de aprender isso mexendo o corpo, por meio de uma aula de ginástica. E o resultado? Ninguém ficou parado. Então, a gente sempre diz que a atividade física ela tem que ser prazerosa, é uma atividade física leve, moderada, e fazendo sempre. Você deve ter aquela parte do seu dia para fazer atividade física, né? Você tem que ser regular, não precisa ser intensa, só ser regular que a prevenção ela vem junto. 1, 2, 3, cancele a trombose!